Olá, pessoal! Quando estudamos algoritmos, aprendemos as estruturas de decisão se, senão, fim se e caso, senão, fim. Aprendemos também os laços de repetição para, fim para, enquanto, fim enquanto e repita até que. Agora, com base nos conceitos que já conhecemos, aprendemos nessa aula o uso dessas estruturas na linguagem Java. Vamos recordar? Desvios condicionais. As estruturas de decisão são utilizadas quando precisamos verificar o valor de uma determinada variável dentro de um programa para tomar alguma decisão. Os comandos de decisão usados no Java são if-else, se, senão, e switch case, caso, senão. Estas estruturas condicionais possibilitam a escolha de um grupo ou blocos de ações para atender determinadas condições. Já as estruturas de repetição permitem repetir várias vezes um mesmo trecho de instruções de um algoritmo. Os comandos de decisão usados no Java são while, enquanto, fim enquanto, e do while, repita até que, e terminando com o for, para, fim para. Vamos relembrar como trabalhar com cada uma delas no Java. Desvio condicional if-else. A estrutura if-else, se, senão, verifica uma condição e, a partir disso, executa todas as instruções se o resultado for positivo. Também verifica as instruções se o resultado for negativo, senão. Isso porque, muitas vezes, temos também que efetuar alguma ação quando a condição falsa for acionada. Vamos relembrar essa estrutura a partir dos exemplos que temos no nosso livro. Como você deve ter percebido, nos exemplos do livro, a estrutura C é extremamente adaptável, podendo assumir as várias formas ilustradas no texto. No primeiro exemplo mostrado na tela, o programa primeiramente verifica se x é maior que y. Se a condição for verdadeira, escreve na tela a mensagem x é maior que y. Essa instrução em Java é escrita da seguinte forma: if x maior que y, jOptionPane.showMessageDialog, parênteses, null, vírgula, x é maior do que y. Em seguida, o programa verifica ainda se x é maior ou igual a y. Caso a segunda condição seja verdadeira, é apresentada na tela a mensagem x é maior ou igual a y. Em Java, a instrução é escrita desta forma: if x maior ou igual a y, jOptionPane.showMessageDialog, null, x é maior ou igual a y. Mas se a primeira condição for falsa, é escrito na tela a mensagem y é maior que x. Em Java, a instrução seria programada desta forma: else, jOptionPane.showMessageDialog, null, y é maior do que x. A finalização das estruturas de decisão ocorre dessa forma. Lembrando que em Java, a finalização é representada pelo fechamento de chave. Já no segundo exemplo, o programa primeiramente verifica se x é maior do que y. Se a condição for verdadeira, escreve na tela a mensagem x é maior que y. Essa instrução em Java é escrita da seguinte forma: if x maior que y, jOptionPane.showMessageDialog, null, x é maior do que y. Mas se a condição for falsa, um segundo teste condicional é aplicado, se y é maior do que x. Se essa condição for verdadeira, é apresentada na tela a mensagem y é maior que x. Em Java, codificaremos da seguinte forma: else, if maior que x, jOptionPane.showMessageDialog, null, y é maior do que x.
Caso contrário, ou seja, se a condição for falsa, é apresentada na tela a mensagem x e y são iguais. Em Java, a seguinte instrução é escrita: else jOptionPane.showMessageDialog null x e y são iguais. Temos ainda uma terceira forma de resolver esse problema. Neste terceiro exemplo, o programa primeiramente verifica se x é maior do que y. Se a condição for verdadeira, escreve na tela a mensagem x é maior que y. Essa instrução em Java é escrita da seguinte forma: if x maior que y, jOptionPane.showMessageDialog null x é maior que y. Mas se a condição for falsa, um segundo teste condicional é aplicado, se y é maior que x. Se essa condição for verdadeira, é apresentada na tela a mensagem y é maior do que x. Em Java, codificaremos da seguinte forma: else if y maior que x, jOptionPane.showMessageDialog null y é maior do que x. Caso contrário, ou seja, se a condição for falsa, é realizado ainda mais um teste condicional, que verifica se x é igual a y e, caso essa condição seja verdadeira, é escrito na tela a mensagem x e y são iguais. Em Java, a seguinte instrução é escrita: else if x igual a y, jOptionPane.showMessageDialog null x e y são iguais. Desvio condicional if-else. Ainda quanto à estrutura de decisão se, senão, if-else, temos duas observações importantes a serem relembradas. O if considera o valor lógico, true ou false, literalmente verdadeiro ou falso, resultante da condição. Assim, se o tipo testado for um booleano, podemos aproveitar seu próprio formato como condição. Observe o exemplo da tela. If status, jOptionPane.showMessageDialog null status verdadeiro. Else, jOptionPane.showMessageDialog null status falso. Quando as classes assumem o papel de tipos, como é o caso do string, esses objetos possuem métodos para a manipulação de seus conteúdos. Por exemplo, a comparação de strings, textos, é feita pelo método equals, que retorna true, se o valor passado por parâmetro for igual ao conteúdo armazenado, e false, se for diferente. Assim como o caso do string, outras classes são utilizadas como tipos, por exemplo, date, e visualmente são de fácil identificação pela primeira letra maiúscula. Tipos primitivos sempre começam com letra maiúscula. Desvio condicional switch case. O comando switch case testa a mesma variável diversas vezes. Em Java, o switch case só aceita as condições no tipo int, byte e char. Vamos rever o exemplo. Na linha do switch, é avaliado o resultado da variável OP. O resultado dessa expressão é comparado nas diretivas case, executando o bloco de instruções quando a expressão coincidir com o valor colocado em frente do case. No exemplo da tela, caso o valor da condição seja igual a 1, é exibido na tela a mensagem opção 1 escolhida. O comando break faz com que a execução seja interrompida. O comando determina que não pode ser executado o case seguinte. Laços de repetição while. O teste condicional while é usado no começo do looping, ou seja, se a condição não for verdadeira, o bloco de código contido no while não será executado. Se for, esse bloco será repetido enquanto a condição permanecer verdadeira. A variável deve ser inicializada com um valor, como no exemplo da tela.
Veja, a variável OP recebe o valor 1. O comando while primeiramente testa o valor da variável. No caso do exemplo, o comando verifica se a variável OP possui valor diferente de 0. Caso a condição seja verdadeira, é exibida a mensagem digite uma opção e, em seguida, é apresentada a opção digitada pelo usuário. Observe a conversão de tipos de dados que foi necessário fazer nesse exemplo. Verifique que a variável OP foi declarada como sendo do tipo inteiro e o número que o usuário digita na caixa de texto tem o formato string, texto. Portanto, temos que transformá-lo em inteiro para que a variável OP possa recebê-lo. Laços de repetição do while. No comando do while, o teste condicional está no fim do looping. No caso do exemplo da tela, o bloco de código contido no do while será executado a primeira vez e, enquanto a condição for verdadeira, será repetido. Perceba que o teste condicional é executado no final do looping. Laços de repetição for. O bloco de código contido no for será repetido quantas vezes a condição na abertura do looping determinar, permitindo que uma variável realize a contagem do número de loops a executar. No exemplo da tela, a variável i inicia com o valor 0 e executará o looping até que o valor da variável i seja menor que 10. Assim finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!